coloco a vida do teu servo em tuas mãos, e que a palavra será, Pai amado, para cada um de nós aqui. Te louvo e te engrandeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar o seu assento? O pastor Roberto disse que eu posso ir até 10 hoje. Abra a sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 4. É a água de coco que eu pedi? Amém. Quando é Mael que está ali, que ela traz, eu falo é água de coco, ela fala para você, eu botei água quente. Sangue de Jesus tem poder. Gênesis capítulo 45, versículo 4. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Volta lá no capítulo 37. Queridos, alguns filmes, né, colocam o nome José do Egito, não é assim? Só que não é José do Egito, porque ele não era egípcio. É José no Egito. Não é José do Egito. É José no Egito. Querem colocar do Egito, mas ele não era do Egito. Então essa é a história de um homem que foi levantado, e eu acredito que é uma das histórias bíblicas mais conhecidas no nosso meio e de quem não é crente. Você pega uma pessoa que nunca pisou o pé numa igreja, ele conhece a travessia do Mar Vermelho, ele conhece a história de José, sabe quem é Moisés, a Arca de Noé. Então tem algumas histórias que todo mundo conhece, crente ou não, ateu ou não, as pessoas conhecem. E tem alguns segredos nessa história que eu só percebi hoje.
É como o Wagner disse ali, há um tempo para tudo, né? Até para você perceber algumas coisas na palavra, existe um tempo certo. E eu separei aqui, eu estou querendo ficar moderno, igual o pastor Roberto, né? Coloquei, só que meu salário não é chique igual o dele. Aí se travar aqui, você já sabe o que foi. Eu coloquei aqui, eu separei 5 fases da história de José. 5 estágios, 5 fases da história de José. E que acontece na minha e na sua vida. Em algum momento vai acontecer alguma desses estágios. Possa ser que você esteja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto. E o sexto é um bônus, que eu só vou revelar no final. Vou botar no final que é para você não ir embora antes. Então, igual aquele povo quando faz a live, né? Só revela o segredo no final. O primeiro estágio da vida de José está no capítulo 37, no versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. E José teve um sonho. Então o primeiro estágio é o estágio do sonho. Irmão, todo mundo tem um sonho. Todo mundo sonha. Eu me lembro de uma repórter, eu não lembro quem foi. Foi um primo meu que é jornalista que me contou. Essa repórter estava entrevistando uma pessoa da alta sociedade, né? E aí ela perguntou para ele assim, quais eram os sonhos dele. Ele disse, não tenho um sonho mais não, já realizei tudo. E aí ela disse assim, então o senhor já pode morrer, né? O senhor já não sonha mais, então já pode morrer, já pode sepultar. E ele ficou meio assim assustado. Depois ele entendeu, realmente, quem não sonha é um morto vivo, é meio que um zumbi. Conversa com uma pessoa que não sonha. Se você não tiver vacinado, você deixa de sonhar também. É igual o Covid, irmão. Conversar com gente desanimada é igual você encostar em quem está com Covid sem máscara. Você pega. Já aconteceu com todo mundo isso, de você acordar naquele ânimo, naquela vontade. Tive uma ideia de manhã cedo, conta para alguém, a pessoa diz assim, quá. Não é? Parece que joga um balde de gelo na sua cabeça. Você perde o dia. Era para você ir lá naquele lugar, você já não vai, porque você já não tem mais fé. Você fica com aquele quá na sua cabeça o dia todo. Tem gente que ela está com o Covid espiritual. Ou você sai de perto dela, ou ela vai atrapalhar seu sonho. E eu tenho aprendido que a cada nível que você vai subindo, Deus vai tirando algumas pessoas do seu caminho. Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia. O profeta chega para a viúva e diz assim, vá na sua vizinhança e peça vasilhas vazias emprestadas. Ela pede, coloca diante do profeta e diz, e aí profeta, as vasilhas estão aqui, e agora? Aí ele diz assim, entra para dentro da tua casa, só você e seus 2 filhos. Não é porque te emprestou a vasilha que vai entrar na mesa do sonho com você. Não é porque te emprestou a vasilha que tem que sentar na mesa do teu sonho. Tem gente que o papel é só te emprestar a vasilha, mas não é entrar na tua casa. Vou repetir. Tem gente que o papel é só te emprestar a vasilha. Mas por que o profeta diz? Mas só vai entrar você e seus 2 filhos. E para não correr o risco de algum vizinho curioso querer entrar, ele diz, entra, fecha a porta e tranca. Por que só vai entrar os 2 filhos? Porque os 2 filhos conheciam o choro da mãe. Os 2 filhos conheciam a trajetória da mãe. Os 2 filhos conheciam o contexto da mãe. Os 2 filhos conheciam os choros na madrugada da mãe. E quem conhece a tua história não tenta te derrubar, tenta te levantar.
Quem conhece o teu choro de madrugada não te critica, estende a mão para te colocar de pé. É por isso que eu já quero profetizar na tua vida. Levanta a mão assim bem alto. Deus vai te dar a visão de raio-x a partir de agora. Deus vai começar a te mostrar quem você deve selecionar para participar do teu sonho. Se Deus falar que o teu tio não vai entrar no teu sonho, não tente colocar o teu tio para dentro da arca. Se Deus falar que o teu pai não vai participar da arca, não tente colocar ele. O projeto é de Deus. Você pode até ter construído a embarcação, mas o projeto ainda é dele. E se o projeto é dele, só entra quem ele quer. Se o projeto é dele, deixa que ele vai selecionar. Só que para nossa sorte, Deus pega às vezes a besteira que a gente fala e encaixa no propósito para no final dar certo. Você quer ver? Deus não mandou José contar o sonho. Ele contou porque não tinha maturidade. Ele contou porque eu pareço muito com José, não na beleza e nem no porte físico, né? Porque parece que quando a Bíblia fala que ele era bonito, parece que a beleza que Deus tinha que dar toda para mim, deu toda para ele. E dividir um pouco com o pastor Roberto, né? Que se eu passar 5 minutos ele não reclama, né, irmão? Tem que fazer a média. A Bíblia diz que a Bíblia diz que eu pareço muito com José, mas se corta essa parte aí. Eu pareço muito com ele. Eu me lembro quando eu me converti, eu orava muito. Não, mas eu orava demais. Eu não queria fazer outra coisa a não ser orar. E existe alguns dons, principalmente o dom de profecia, de revelação. É um dom que, se você ora muito, Deus te usa muito. E eu já cheguei num ponto de eu estar em fila de banco e Deus me usar para falar com a pessoa que estava lá no caixa. Eu já cheguei num ponto de eu estar na rua e alguém olhar para mim e falar assim: me dá um bom dia, e quando eu estender a mão para dar a paz do Senhor, o ar se transformar em assim diz o Senhor no meio da rua. Então eu orava muito. E como é que você descobre que você está orando muito? Quando alguém fala para você assim: cuidado, viu, você vai ficar doido. Aí você descobre que você está no caminho certo. Porque Deus não chama normal, Deus chama doido, né? Você sabia que você não é certo da cabeça, né? Para ser crente não pode ser certo. Como é que você conversa com Deus que você nunca enxergou e você fala que você ficou sem comer o dia todo porque Ele mandou? Não é? Deus escolheu Davi, irmão. Quem joga pedra é doido. Deus falou: pega uma pedra que você não é certo, derruba o gigante com uma pedrada na cabeça. Então, até para você contar o sonho, você tem que ter maturidade, porque senão você joga tudo a perder. Aí ele tem um sonho, e aí quando ele conta para os irmãos, a Bíblia diz que na mesma hora o semblante dos irmãos cai, e eles não conseguem mais conversar com José de uma maneira pacífica. E sabe o que me espanta? É porque quando vem o sonho, geralmente a gente não pensa, mas a primeira coisa, guarde isso: se Deus te mostra, é porque Ele quer te dar. Vou repetir: se Deus te mostrou, é porque Deus quer te dar. Agora, quando é que você descobre que o sonho é do seu coração ou veio do coração de Deus? Quando a realização do seu sonho, só você vai se dar bem, não tem nada de Deus no meio. Mas quando a realização do seu sonho, todas as pessoas que estão à sua volta vão subir com você, Deus está nesse negócio. Porque quando Deus te dá um sonho, Ele não enxerga você semana que vem. Deus não trabalha a curto prazo, Deus trabalha a longo prazo. Deus te dá um sonho aqui, José, tá, mas é para daqui 17, 13 anos.
Ele sonha com 17, mas só vai ao trono com 30. Então olha o processo, 13 anos. E a família inteira, uma nação inteira é salva por conta do sonho de José. Então fala para o teu irmão, fala assim: se o que você sonha, só você vai se dar bem, fala assim, cai fora desse sonho. Porque quando Deus usa o seu barco é para alcançar uma multidão. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Jesus entra no barco de Pedro e diz: Pedro, afasta o barco aqui um pouquinho do mar. A Bíblia diz que de dentro do barco Jesus prega para uma multidão. Então, através do sonho que ele te deu, ele quer salvar a cidade, ele quer salvar o seu bairro, ele quer salvar o estado, quer salvar a nação. Depende do tamanho do chamado que você tem. Só que existe outra coisa, que é o processo. Eu me lembro que existe algumas profecias na minha vida que eu nunca contei para ninguém. Ninguém, nem Tatiane sabe. E eu me lembro que tem um amigo meu, o pastor Reginaldo, e ele agora é meu vizinho. E ele está doido para vir aqui na igreja, mas não teve tempo ainda. Mas eu estou marcando com ele para vir. E aí eu contei eu não lembro se eu contei do jeito que me passaram, que o profeta me passou na época, uns 11 anos atrás. Mas eu contei uma parte, eu dei uma ideia mais ou menos, um exemplo. E eu disse assim: pastor, se um profeta fosse usado por Deus para te falar isso, isso e isso, qual seria a sua reação? Ele disse assim: eu choraria muito. E eu fiquei triste, né? Porque eu novinho ali, convertido, esperava que ele ia soltar fogos, ia dar um cavalo de pau ali no carro, ia comemorar. Ele disse assim: Flávio, eu choraria muito, eu ia chorar muito. E provavelmente eu ia falar com Deus que eu não ia querer, apesar de ser muito grande isso. Eu falei: por quê? Ele falou: porque quando nós recebemos uma profecia desse tamanho, nós só vemos o agora, ou imaginamos como vai terminar, mas o processo é muito dolorido. Escuta essa frase. Quando a borboleta e a lagarta são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. O mesmo ser humaninho ali, a mesma coisinha. Só que se a lagarta ela brigar com Deus e falar que não quer entrar no casulo, ela não se transforma. Então o processo é isso daqui, é o casulo. Agora escuta essa, que o WhatsApp tá ligado aqui, né? Aí vai do WhatsApp para o Facebook. O casulo é obrigatório para quem quer voar. Vou repetir. O estágio do casulo é obrigatório para quem quer voar. Se não tiver casulo, a borboleta não voa. Se não tiver casulo, e o casulo só cabe em uma. É por isso que tem luta, tem processo que é só você e Deus. Que nem o seu marido cabe ali dentro do casulo. É só você e Deus. Já percebeu? Quem é casado aqui há algum tempo vai entender. Tem luta que você chora e parece que o cônjuge não está nem aí. Só que não é não. Eu aprendi que é Deus que cega. Está morando com você, mas a luta é sua. Está morando com você, mas a luta não é dele, apesar de ser uma só carne. Mas tem deserto, tem coisas na sua profissão, na sua empresa, que é só você e ele. Então quando você sonhar, entenda que o processo vai junto. Fala para o teu irmão: o processo faz parte do pacote. E Deus não te revela o processo, Deus te revela o sonho. Porque se Deus te mostrar o processo, você não sai nem de casa no outro dia.
Se Deus falar que vai ter uma complicação aqui, que você vai perder o emprego ali, que você vai ter que mudar de estado, de país, que as portas vão fechar, que vão falar mal de você, que vai ter um diagnóstico da medicina, que você vai ser atropelado, que você vai perder isso, vai perder aquilo, você vai falar: Deus, escolhe o pastor Roberto. Não, escolhe Wagner. Não, Senhor, Arão fala melhor do que eu não sei, eu sou gago. Não, Gideão, vai nessa. Não, Senhor, eu sou o menor. A minha tribo é a situação. A minha tribo é a menor. A casa do meu pai é a menor. E eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, eu sou o carrapato do cachorro. Eu não sirvo para nada. Aí a resposta de Deus é sempre a mesma com os profetas: quem disse que é você? Vai nessa tua força, que eu sou contigo. Então o processo é dolorido, mas vale a pena. Fala para o teu irmão: é dolorido, mas vale a pena. Fala assim: vai doer, mas vai ter glória, vai ter graça, vai ter poder, vai ter unção, vai ter a presença dele. Dói, mas a dor revela o caráter daquele que te chamou. Aí o segundo estágio é a traição dos irmãos. Não é a traição dos vizinhos, não é a traição dos parentes, porque parente é quem está longe. Parente e família. Parente geralmente é quem está longe, família é quem está perto. Sangue, que está ali. A traição dos irmãos. Capítulo 37, versículo 28. 37, 28. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Deixa eu te contar um segredo que eu aprendi. Quando você pega uma semente e você quer ver ela germinar, o que você faz? Você abre um buraco, joga ela dentro e planta. É assim ou não é? Você sabe por que não mataram José? Porque José era semente. Então quando joga José num buraco, sem saber, eles estão plantando. Vou repetir: quando jogarem você dentro da cisterna, não fique desesperado. Lembra dessa palavra: eu sou semente. Então, sem saber, eles fizeram a coisa certa. Cisterna não é para matar você. Cisterna é o que Deus vai usar para plantar o sonho que Ele colocou no teu coração. Eles plantam José, tira e vende. É isso que acontece, né? Você bota a plantinha e aí você vai no local lá, às vezes eles tiram, colocam no jardim e vende. É isso que aconteceu com José. Eles venderam. Só que quando eles... Essa aqui desceu agora, não estava nem aqui no script, ó. Quando eles vendem José, eles não sabiam de uma coisa, ou eles se esqueceram. Quando eles venderam José, Val, o sonho foi junto. Meu irmão ali que entendeu, vou falar de novo. Quando eles venderam José, Wagner, o sonho foi junto. Tiago, eles tiraram a capa, mas não tiraram o sonho. Vou repetir: eles tiraram a capa, mas não tiraram o sonho. Sabe por quê? Desceu aqui de novo, eu vou falar. A capa quem deu foi Jacó, mas o sonho quem deu foi Deus. O que o homem te deu, o homem consegue tirar, mas o que Deus colocar no teu coração,
O diabo vai se lascar no quinto dos infernos, mas pode arrancar a capa. Mas o sonho que Deus te deu, nem que seja 13 anos depois, vão ter que ver você subir no trono. Fala para o teu irmão: o que o homem te dá, ele pode tomar. Fala para o teu irmão: o que o homem te dá, o homem consegue tomar. Mas o que Deus coloca no teu coração, ninguém consegue. Pode te vender, a capa fica, mas o projeto de Deus te acompanha. Pode te vender, vão te vender para o Egito, mas o sonho vai para o Egito com você. Ei, escuta isso aqui, desceu aqui de novo, o negócio está forte aqui hoje. Sabe, quando te vendem para o Egito, eles só venderam José para o Egito porque não sabiam que o sonho era para estar no Egito mesmo. Eu fico rindo assim quando eu percebo o agir de Deus. Eu imagino. Vamos vender esse desgraçado, irmão, mas ele não vai reinar não. Pela lei judaica, quem tem que reinar sou eu. Eu sou o mais velho. E se eu morrer, é você. E por último é ele. Por último. Só que se esqueceram, quer dizer, não sabiam que lá na frente alguém ia escrever que Deus não costuma usar os grandes e poderosos, os ricos, os que se acham sábios, mas Deus costuma pegar os pequenos para confundir os grandes, os que não são para confundir os que são, as coisas loucas para confundir as sábias. Eu imagino a trama. Vamos vender. Ei, vende para o Egito, porque lá ele morre. Vende para o Egito. Eu imagino que quando alguém diz assim, ó, vamos vender para o Egito, lá em cima, Deus fica de pé no trono, olha para baixo e diz assim: essa é a rota que eu quero. Estão pensando que vão te matar? Não, estão te mandando para o destino certo. Fala para o teu irmão: não se preocupe se te venderem, vai ser a rota que Deus quer. Até na hora de te vender, Deus vai direcionar para a rota certa. Eu imagino que na mente devia estar para vender para outro lugar. Aí alguém diz assim, o Espírito Santo vai no ouvido e fala assim, ó. Aí alguém diz: ó lá, está vindo uma companhia de ismaelita, vamos vender para o Egito. É muito longe, ninguém mais vai ficar sabendo desse José, o sonhador. Vende para o Egito. Ei, só que tem uma coisa aqui, ó. Comece a pedir a Deus estrutura emocional, sabe por quê? Porque você vai ter que se acostumar com as traições. Você vai ter que se... Não tem jeito, irmão. Enquanto estiver aqui na terra, e quando fala de traição, geralmente a primeira coisa que a gente pensa é de casal, né? Não. Traição daquela pessoa que você confiava, aquele amigo, aquela amiga, você contou e disse assim, ó, não conta para ninguém. No outro dia estava no jornal. O descrédito que Jesus sofreu não foi da vizinhança, foi dos irmãos. Quem mandou Jesus para a cruz não foram os romanos, foram os judeus. E a Bíblia diz, Isaías: eu vim para os meus, mas os meus, estágio do sonho. O segundo estágio, estágio da traição. Depois que você sonhar, grave isso aqui: não espere tapinhas nas costas. Porque quando você não sonha, todo mundo é seu amigo. Quando perceberem que Deus te deu um sonho muito grande, se preparem. Esqueça pizzaria, esqueça churrascaria, vão começar a te perseguir. Quer ver um exemplo? Ninguém sabe que você prega. No dia que você subir aqui, que Deus te usar, vão começar a falar lá, ó, tá querendo se aparecer, tá querendo se mostrar.
Ninguém sabe que aquele irmãozinho ora. Na roda de oração, o pastor diz assim: puxa a oração aí, irmão. Que aquele irmão, aquela irmã abre a boca, que parece que o céu desceu. Meia hora depois já estão tentando matar a chamada dela, porque é assim. Nem que seja um na igreja, mas alguém se levanta para tentar derrubar o irmão. E o terceiro estágio, a calúnia. Essa é terrível. Ele vai para a casa de Potifar. A Bíblia diz que quando ele chega na... Deixa eu olhar aqui as horas que o pastor Roberto já tocou no celular. Estou esperto. O estágio da calúnia. Só que eu aprendi que a calúnia, ela não é para te matar. A calúnia é um degrau da escada do processo que Deus te colocou. Vou repetir, a calúnia, ela parece que é um degrau de descida, mas é um degrau de subida. Porque Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vocês por causa do meu nome. A matemática de Deus é diferente, irmão. A matemática de Deus, 1 mais 1 pode ser 3, 2 mais 2 pode ser 5. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É por isso que você não sabe quando Jesus vai voltar. Jesus pode voltar daqui 10 minutos, mas pode voltar daqui 10.000 anos. Ele pode voltar daqui 100 anos, daqui 500 anos. Ele pode ficar mais 2.000 anos para vir, ninguém sabe. Tem gente que diz que todas as profecias já se cumpriram. Eu não acredito, porque se tudo tivesse se cumprido, Jesus voltava. Então tem coisa ainda que vai se cumprir. Então, a calúnia aqui é terrível. É tão apavorado porque você já conhece o final da história, né? Mas imagina José. Sonhou, foi vendido pelos irmãos, está na casa de Potifar. A Bíblia diz aqui, ó, pega aí a sua Bíblia, capítulo 39, versículo 7. 39, 7. Do 7. José tinha um belo porte e boa aparência. Quando a Bíblia diz isso, um belo porte e boa aparência, a Bíblia está dizendo que ele era perfeito, da cabeça até o pé. Quando a Bíblia diz que tal mulher era formosa, no original é perfeita, da cabeça até o pé. A Bíblia diz que Sara era formosa, com 90 anos de idade. José era perfeito de porte e de aparência. Olha o 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que é dele passou a ser meu. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não diz: eu vou pecar contra o meu patrão. Ele diz: eu vou pecar contra o meu Deus. Primeira coisa, recuse a oferta. Eu até anotei aqui, ó. Recuse a oferta. Não troque o seu futuro pela proposta do presente. Vou repetir: não troque o seu futuro pela proposta do presente. Isso aqui é para mim, isso aqui serve para mim. Não troque, porque há uns 11 anos atrás, uns 10 anos, eu me converti em 2010 e batizei em 2011. Eu não me lembro qual foi o ano, um desses dois. Eu estava na casa da minha mãe hoje, a mesma que ela mora hoje. E eu me lembro que eu tinha o costume de estudar de madrugada a Bíblia, eu orava. E eu sempre fui fã da história de José, eu sempre gostei. É um dos primeiros lá que eu quero abraçar quando eu chegar no céu, é José. Porque esse camarada merece realmente um
uma coroa com alguns diamantes lá na glória, porque ele foi um camarada especial. E eu me lembro que quando chegou nessa parte, as primeiras vezes que eu comecei a ter experiência com Deus, falar comigo, de ouvir a voz de Deus, e o Espírito Santo nessa parte disse assim: seja como José. Na hora eu não entendi, mas alguns anos depois eu fui entender. E até hoje, em algumas situações eu entendo. Seja como José. Então, se Deus falou para mim ser igual José, é porque Ele tem coisa grande para mim lá na frente também. Então, o propósito de Deus é maior do que a proposta do diabo. Bota a mão assim na sua cabeça. Repete comigo, fala: eu não troco o propósito pela proposta. Aí vem a calúnia. Ele sai correndo, deixa a roupa nas mãos dela. Ela aproveita e cria todo aquele teatro, toda aquela cena. Ninguém sabe o nome dela. Mas aí, se eu fosse colocar um nome nela, eu ia colocar Capetildes. Parecendo o nome do Uber que eu vi, né? Do camarada do Uber. Que nome feio. Sangue de Jesus tem poder. Ela inventa a história e escute isso daqui. Vai chegar uma hora que vai parecer que está tudo perdido. Agora, no fundo, eu não sei se você já reparou isso. No fundo, Potifar, ele acreditava mais em José do que na esposa. Porque se ele tivesse acreditado 100% na esposa, ele tinha mandado matar José. Porque naquela época não tinha conversa. Vacilou, morre. Cabeça cortada. Não tem jeito, enforcava na praça. Morria de algum jeito. Imagina tentar agarrar a mulher do chefe dentro da casa do chefe. Não, eu sou o chefe, então eu acredito assim. Vou mandar prender, porque se eu não mandar prender, minha fama vai correr. Vai ficar feio o corno. O corno manso, né? Que é assim que dizem. Manda prender. Só que nessa hora parece que tá, agora sim, acabou de vez. Não, agora não tem mais jeito. Masmorra. Só pra você ter uma ideia, Wagner, a prisão dessa época era tão feia que os estudiosos vão dizer que um ser humano conseguia ficar lá no máximo 2 anos e meio. Passou de 2 anos e meio, a chance dele morrer era quase que 100%. Então alguns estudiosos entendem que José ficou aqui mais ou menos 2 anos e meio. E a gente tem essa base porque a Bíblia diz que depois que o copeiro sai, ele vai lembrar de José depois de 2 anos. Então ele tinha 6 meses quando o copeiro sai, mais ou menos. Só que a matemática de Deus é diferente. José desce para a prisão. Só que quando ele desce para a prisão, na ótica humana é o quê? Ficou mais longe do sonho. Só que para Deus agora você está realmente onde eu quero. Por quê? Por que José tinha que ir para a prisão? Quando você entende o processo, a vida fica mais fácil. É por isso que no final ele vai dizer: meus irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Eu imagino, se ele teve a oportunidade de conversar com a mulher de Potifar, ele deve ter falado assim: ó, minha senhora, não foi você que me mandou para a prisão, foi Deus. Obrigado pela mentira, pela calúnia, porque foi um degrau para mim subir. Por que Deus teve que mandar José para a prisão? Porque lá estava o copeiro de Faraó. A pessoa mais próxima de Faraó era o copeiro, tirando a sua família. Era o único servente que Faraó confiava. Por que tinha um copeiro? Para não correr o risco de Faraó ser envenenado na sua bebida. Quando o copeiro chegava para servir Faraó, o que acontecia, pastor? O copeiro primeiro dava um gole, para Faraó ter certeza que não tinha veneno. Ele dava um gole e esperava a reação. Não aconteceu nada, agora eu tomo.
Então o copeiro era alguém de confiança. Só que quando ele chega lá, aí eu vou encerrar e vou declarar sobre a tua vida. Deus vai te direcionar para o lugar certo, para as pessoas certas. Tem lugar que você não vai querer entrar ou não quer entrar, mas Deus está dizendo: entra, que a conexão certa vai estar lá, a ponte certa para te levar até o sonho vai estar lá. Aí ele chega brilha, e a Bíblia diz que na prisão, onde ele colocava a mão, prosperava. Você já viu alguém prosperar preso? Eu nunca vi. É a única pessoa que prospera preso é José, que onde ele coloca a mão, prospera, a tal ponto dele virar o chefe da carceragem. Subiu de nível, né? De presidiário para chefe da carceragem. Ele tinha tanto caráter, porque caráter vale mais do que título. O título pode abrir a porta, mas o caráter é que vai manter a porta aberta. O título você pode até ir uma vez, mas o caráter é que vai determinar se você volta lá. Aí, quando ele chega no estágio da prisão, vai parecer que tudo está perdido, mas fala para o teu irmão: Deus ainda vai estar no controle. Fala para ele: Deus ainda vai estar no controle. Aí a Bíblia vai dizer que chega o último estágio, o estágio do trono. Repete comigo: vai chegar o estágio do trono. Ele vai diante de Faraó, interpreta o sonho de Faraó. Grave isso: o processo serve para te promover. É por isso que você tem que suportar o processo, porque o processo serve para Deus te colocar lá em cima. Antes de cair o dilúvio, a arca estava lá embaixo. Gênesis 8:4 vai dizer que depois do dilúvio, a arca parou lá em cima, no topo de uma das maiores montanhas do planeta. O dilúvio não é para te matar, o dilúvio é para levantar a arca do teu chamado, a arca da tua empresa, a arca da tua família. Encerrei aqui. A Bíblia diz que Faraó diz assim: não existe ninguém mais sábio do que José. Então, você, abaixo de mim, imagina o susto. Ele não tinha problema de coração, porque se tivesse, tinha infartado ali. Imagina caluniado, traído, vendido pelos irmãos, preso 2 anos e meio, chega diante de Faraó sem esperar nada. Eu não sei se ele lembrava do sonho, porque chega uma hora que você esquece. A luta tem um poder de trazer uma rápida amnésia na vida do crente, né? Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim, a promessa se morreu, eu acho que o profeta entrou na carne, não era Deus, demais, e às vezes você não acredita. Aí a Bíblia vai dizer que José é nomeado governador. E olha o que Faraó disse: abaixo de mim você é o maior. Ninguém levanta um pé se você não mandar. Ninguém sai e ninguém entra. Pública, senadores. Mas o que eu acho interessante é a pergunta que não quer calar. A pergunta é essa: por que Deus escolheu José? Por que Deus não escolheu nenhum dos outros irmãos, escolheu José? Por que tinha que ser José? Porque essa é a pergunta que a gente faz, né? Quando alguém explode, a gente pergunta assim: por que tinha que ser ele? Eu pergunto não por inveja, mas eu gosto de saber alguns mistérios de Deus, quando Deus quer mostrar. Eu pergunto: Deus, por que o Senhor levantou ele? Por que tinha que ser ele? Ele tem 10 irmãos. Por que não levantou nenhum dos outros 10? Tinha que ser ele. A resposta está lá no texto que nós lemos. Porque José era o único que tinha um coração segundo a vontade de Deus, dentre os irmãos. Porque quando Deus deu o sonho para José, ele já sabia do coração de José. Quem me conhece sabe, engraçado que no dia do meu aniversário teve uma irmã daqui da igreja que me mandou um feliz aniversário e falou assim: Flávio,
Eu sei que você busca muito pela área financeira, então que Deus te prospere muito. E quem me conhece sabe, irmão. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, ele disse assim: rapaz, eu não quero ficar rico não, eu quero viver bem. Quando ele disse que não queria ficar rico, eu falei: Deus, então pega a riqueza toda que o Senhor ia dar para ele e joga na minha conta. Pode jogar sem pena na minha conta, que eu oferto na vida dele. Aí tem gente que diz assim: Flávio, mas você não tem medo de se corromper? Não, você não tem medo. Irmão, eu acredito piamente que se eu ficar bilionário, eu vou ser a mesma pessoa. Está filmando ali, você pode gravar isso. Eu vou ficar a mesma pessoa, porque eu aprendi uma coisa, pastor: riqueza, poder não corrompe, potencializa quem você já era. Riqueza não corrompe ninguém. Fulano ficou orgulhoso, mentira, ele já era. Aí agora que está no poder, está revelando, está pisando, porque antes não podia pisar, porque não estava lá em cima. Aí agora que está lá em cima, está querendo pisar. Fulano ficou soberbo por causa do dinheiro. Não, mentira, ele já era soberbo. Só que o dinheiro, a riqueza, o poder revelou quem ele era. Não dizem por aí, dê poder ao, como é que é? Dê poder ao homem e saberás quem ele é. E saberás quem ele era. Por que que Deus... Encerrei aqui, agora é verdade, encerrei aqui. Por que que Deus escolheu José? Por causa da resposta que José deu aos irmãos. Meus irmãos, não fiquem tristes. Meu irmão, olha a humildade do coração do cara. O cara foi traído, foi vendido, foi caluniado, foi preso. Sabe quantos anos ele tinha aqui? Bora fazer os cálculos. Ele subiu no trono com 30. Já passou 5 anos de bonança, então já tinha 35. Mais 2 anos de fome, que ele falou que faltava 5, eram 7. Então ele está aqui com 37 anos. Dos 17 aos 37 anos, muita coisa aconteceu, muita maturidade esse cara mais pegou. E olha a resposta, seja sincero, qual seria a sua resposta nessa hora? De olhar para aquele tanto de miserável que fez isso tudo com você e falar assim: agora é minha hora, agora eu vou orar, Deus vai sapecar. Que já falaram isso comigo no carro: eu vou orar, Deus vai sapecar aquele irmão, vai sapecar. Olha a resposta dele. E aqui é o final. Por que que Deus escolheu? Por causa do coração. Olha o que ele diz: meus irmãos, não fiquem tristes. Não foram vocês que me venderam, que me traíram. Foi projeto de Deus. Se coloque de pé. Foi Deus que me mandou para cá. Fala para o teu irmão: entenda o processo, que a vida fica mais fácil. Quando você entende o processo, você deixa de julgar as pessoas, você deixa de criticar as pessoas. Alguém te caluniou, entende o processo. Você não está em pecado, você não fez nada, alguém te caluniou, falou mal de você, pronto, Deus está fazendo o seu nome ficar famoso na cidade. Sempre procure a solução. Eu falo isso para todo mundo. Sempre procure a solução. Quem me conhece, acho que daqui os que mais me conhecem são meus pastores. Lembra quando eu cheguei aqui na igreja? Eu era uma pessoa que na mesma hora que eu estava alegre, eu estava triste. Meu emocional todo arrebentado, não era? Uma hora eu estava falando que eu queria me matar, outra hora eu estava: pastor, eu quero pregar no planeta todo. Ainda fazia assim, né? No outro dia eu falava: pastor, acho que eu não vou para a convenção não, estou aqui meio triste, estou achando que Deus não se lembra mais de mim, o negócio está terrível. Era pior que nem Samuel é assim. Se você sentar comigo hoje 10 minutos, os mesmos assuntos, você vai falar: o que foi que aconteceu? Eu aprendi o processo. Quando você aprende o processo, não é qualquer palavra que te desanima mais. Quando você entende o processo, não é qualquer abraço que você acredita logo de cara. Não é qualquer traição que você fica magoado com a pessoa. Não é qualquer calúnia
que você fica querendo orar para Deus matar a pessoa. Não, entende o processo, que tudo fica mais fácil. Levanta as mãos, deixa eu profetizar na tua vida. Eu quero declarar que você vai suportar todo o processo até chegar no trono. Eu quero declarar que o sonho que Deus te deu está te acompanhando, seja qual for o teu endereço. Eu quero declarar que o que Deus te mostrou, Deus vai te dar. Eu quero declarar que o que Deus te revelou, Deus vai cumprir. Deus só precisa que você entenda, suporta e aguenta o processo, porque Jesus disse: a vitória é para quem persevera. E perseverar no original significa aguentar e suportar tudo até o final. Amém? Wagner, Deus manda eu te dizer, até o final do ano eu estou descendo com uma surpresa. Não sei o que é, mas eu vejo o teu coração batendo forte por um projeto. E Deus diz assim: já assinei o papel. Eu estou neste negócio. Eu vejo assim vários terrenos. Eu não sei o que significa, mas eu vejo vários terrenos se transformando em um só. É muito, é tipo um quarteirão inteiro se transformando em um só. E eu vejo uma chave sendo entregue na tua mão. E Deus diz assim: eu estou no projeto porque conheço a sinceridade do teu coração. Mael chegou bem no finalzinho, mas bota a mão assim na posição de receber. Estão te observando naquele lugar. Foi eu. Assim diz o Senhor. Bota a mão no teu coração. Que Deus possa te dar fé, força, sabedoria, maturidade, discernimento, que você possa entender o processo, que você possa entender quem você é no reino. E eu declaro que você vai se assentar no trono que Deus separou para a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus e que Deus te abençoe. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, né? Palavra muito edificante. Que possamos tomar posse. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que se encontram aqui, os amados irmãos que estão assistindo a programação através do Facebook. João, bem-vindo, que Deus te abençoe, venha mais vezes. Amém? Graças a Deus. Isaac, viu? Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Quem tomou posse da palavra, diga glória a Deus. Aleluias. Então vamos finalizar para retornarmos aos nossos lares em paz, na presença do Senhor. E lembrando que domingo estaremos aqui às 18 horas, sábado programação com jovens e adolescentes às 19 horas, e assim segue. Amém? Já acabei de encaminhar para o Gerivan o tema da programação dos homens. Amém? Já vamos postar. Maravilhoso Pai que está nos céus, nessa noite, Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer pelas suas bênçãos em nossas vidas, pela palavra que foi ministrada, e a ti rendemos os louvores. Deus, coloca as vidas de todas as pessoas que se encontram nesse momento enfermos, em nome de Jesus. Cura, em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite. Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Pai que está nos céus, nos deu uma noite de vitória na sua presença, nos deu uma noite abençoada, Pai.
nos leve em paz, nos fortaleça. Coloque em suas mãos todas as pessoas que estão enfermas. Deus, que nós temos conhecimento dessa enfermidade, sai em nome de Jesus. Apresenta-te cada um dos teus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Senhor Deus, que possamos, Pai amado, meditar cada vez mais no que foi aqui ministrado. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo, esteja com esta amada igreja hoje e para todo sempre. Você vai dizer comigo: se Deus é por nós e operando Ele, então aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus.